Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Gálatas, no capítulo 4, aí nos encontramos esse texto tão maravilhoso. Enquanto você vai abrindo, deixa eu só te lembrar daquilo que nós vimos na semana passada. Nós vimos sobre os rudimentos do mundo. O que são os rudimentos do mundo? É tudo aquilo que faz parte dessa criação, né? Tudo aquilo que é material, que faz parte dessa criação. E que as religiões conferem a essas coisas uma espécie de divindade, poder, de algo especial, como se essas coisas nos pudessem salvar ou nos levar a Deus, enfim. Então, esses são os rudimentos do mundo. Enquanto você abre aí, eu vou ler esse texto para você. Lá, você abre em Gálatas, no capítulo 4. Obrigado, minha irmã. E enquanto isso, eu vou ler para você outro texto que diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero, rigoroso do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Olha esse texto de Colossenses, capítulo 2. Que coisa, irmãos! Nós morremos com Cristo para esses rudimentos do mundo. E lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 18, o texto vai dizer assim: por um lado, se revoga a ordenança anterior, isso é, a lei de Moisés, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz uma esperança superior, Cristo, pela qual nos chegamos a Deus. Olha como a Bíblia é clara sobre essa tentativa de autossalvação. Eu vou me salvar pelas obras, ou por uma religiosidade, ou porque eu guardo alguma coisa, ou eu tenho rituais religiosos. Isso não tem poder algum, pelo contrário, é um culto de si mesmo. As pessoas fazem de si mesmo Deus em suas vidas. Então, e tratam o corpo de forma austera, né? Com rigor. Hoje em dia já não está nem nisso mais, né? A coisa hoje fugiu para outro parâmetro. Agora é a glória do próprio ser humano. Isso não tem poder nenhum contra o pecado, queridos. Isso não tem valor algum. Como o texto de Hebreus vai dizer, Paulo dizer aqui em Hebreus, ele vai dizer: a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. É claro, porque a lei, um exemplo, a lei de trânsito, ela é boa, mas ela não te faz o melhor motorista por isso. Porque a sua inclinação, qual é? É de transgredir a lei. Você sabe que não pode fazer aquilo, mas você está lá fazendo. A lei, aquela lei é boa, mas ela não transforma você num bom condutor. Então, a lei de Deus, a lei de Moisés é uma boa lei, é espiritual, é excelente, mas ela não tem poder sobre o pecado. E agora, no capítulo 4, versículo 12, Paulo vai chamar esta igreja de uma forma muito pastoral. Esse coração de pastor de Paulo se revela aqui: sejam como eu sou, pois também eu sou como vocês. Isso é o que lhes peço, irmãos. Vocês
vocês não me ofenderam em nada. Paulo está dizendo: sejam como eu sou. Veja, eu deixei o judaísmo, eu deixei todos os rudimentos, eu deixei para trás toda a tentativa de me salvar por meio da lei de Moisés, da circuncisão, guardar o sábado, faz isso, não faz aquilo, come isso, não come aquilo. Eu tentei uma vida inteira fazer isso, mas eu nunca consegui a salvação assim. Então seja como eu sou, minha vida pertence a Cristo. Para mim, viver a Cristo e o morrer é lucro. Então sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. Veja, eu não me importo com essa questão de ser judeu ou gentil. Eu estou entre vocês, eu estou com vocês, eu sou como um de vocês. Eu não tenho nenhuma distinção, eu não faço nenhuma distinção. Não, eu sou judeu, sou melhor que vocês, vocês são gentios, cidadãos de segunda classe. De jeito nenhum, eu sou como vocês. Então eu vejo o coração de Paulo aqui, como um pastor falando, e ele está falando: irmãos, isso não é uma coisa pessoal, vocês em nada me ofenderam. O Evangelho não é meu nesse sentido, o Evangelho é de Deus. Deus enviou o seu Filho. Quando vocês abandonam o Evangelho, quando vocês viram as costas para Cristo, para tentar serem salvos pela lei de Moisés ou por rituais religiosos, não é contra mim que vocês estão vindo. Vocês estão indo contra o próprio Deus. Não é uma questão pessoal. Não está em risco aqui a minha pessoa, mas é a salvação de vocês, é o relacionamento de vocês com Deus. Versículo 13: vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. E aqui a gente vê a situação de Paulo. Parece que o plano de Paulo não era ir para Galácia, na primeira viagem missionária dele, que é onde ele vai ir para a Galácia do Sul. Existiam duas Galácias, né? A Galácia do Norte e a Galácia do Sul. O livro de Atos não registra essa enfermidade de Paulo. Diz simplesmente que ele foi para as regiões da Galácia, mas não diz como ele foi para lá, o porquê ele foi para lá nesse sentido. E ele agora revela para a gente que como ele chegou lá. E ele chegou lá por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade física. Uma enfermidade física. E aqui a gente já tem uma lição maravilhosa, irmãos. É que os homens de Deus, os grandes homens de Deus, eles podem ser afligidos por doenças. Veja, Paulo foi instrumento de Deus para tantas curas, para tantos milagres, para tantos sinais, prodígios e maravilhas que Deus fez através da mão dele. Lembra quando Paulo, depois daquele naufrágio, já lá no final do livro de Atos dos Apóstolos, ele está lá na ilha de Malta, estava chovendo, ele estava recolhendo uns gravetos lá, de repente ele pega um graveto lá e uma víbora, uma serpente venenosa vem e morde Paulo, e de forma tão forte que gruda na mão dele. Ele vem perto do fogo, coloca a serpente ali, por causa do fogo ela solta a mão dele, e todo mundo ficou, esse homem é um assassino, porque depois de escapar do naufrágio, ele é picado por uma serpente venenosa. Esse homem está fazendo, ele viveu uma vida muito ruim, e todo mundo estava olhando, esperando Paulo cair morto, inchar e cair morto. E passou o tempo e nada aconteceu com ele. Veja, ele nem orou por isso, ele não fez nada, ele simplesmente estava lá. E aquele veneno daquela serpente não teve poder nenhum sobre a vida dele. E então todo mundo achava agora que ele era um Deus que tinha chegado lá. O povo é extremo, né? Quando o povo não ama, eles odeiam de tudo. É assim, o povo é passional, né? E todas as pessoas daquela ilha que estavam doentes, com uma virose e várias doenças, Paulo orou e Deus curou todo mundo. Mas agora Paulo está doente e Deus não curou.
Então, nem sempre alguém está doente é falta de fé. Que engraçado isso. Primeiro porque é um apóstolo. Os apóstolos, pastores, homens de Deus podem ficar doentes. Isso não quer dizer que é falta de fé deles. Não, você tem que ter fé. Não é isso. Não é uma questão de fé. Às vezes é um propósito de Deus. O propósito de Deus é que ele fosse, por causa daquela doença, para uma região mais próxima para ser tratado. Que ele não seguisse viagem de navio, que provavelmente é o que ele ia fazer. Então ele vai para aquele local. E agora você vê não só a providência de Deus de deixar ele ficar doente para ir para uma região se tratar, mas também a atitude de Paulo de todas as oportunidades aproveitar para pregar o evangelho, até doente. Que coisa bonita isso. De um lado a providência de Deus, vou deixar meu filho doente, ele vai ter que parar naquele local e lá vão ter igrejas. Já pensou se não fosse essa doença, não tinha essa carta, porque não ia ter igreja lá, pelo menos não naquele momento. E agora Paulo, entendendo a providência de Deus e sabendo que a mão de Deus está em tudo, ele está lá naquele lugar, doente, e mesmo doente está pregando o evangelho. Então veja, de um lado a providência de Deus, e do outro a atitude de Paulo de aproveitar todas as oportunidades para pregar o evangelho. A gente não deveria ser assim? A gente fica doente, às vezes a primeira coisa que a gente acha que é o diabo. Paulo não disse que era o diabo. Não é verdade? Veja, ele vê a mão de Deus, o controle de Deus, a soberania de Deus na enfermidade. E ele, entendendo essa soberania, Deus me trouxe para cá uma oportunidade para eu pregar o evangelho, mesmo doente. A gente não sabe que doença é essa. Mas parece que é uma doença contagiosa. Por quê? Porque foi uma provação, foi uma tentação para os Gálatas, ok? E aí então o texto vai dizer que era uma doença que naturalmente traria um desprezo, um nojo, uma aversão, ok? E um desgosto. Aqui a gente tem essa palavra desgosto, significa cuspir. Pode ser que a doença que Paulo tinha, no imaginário daqueles pagãos da Galácia, fosse uma doença causada por espíritos malignos, porque a ideia de cuspir é uma ideia de expulsar o mal. Por isso, se você hoje for num casamento grego, se você for num casamento em que gregos estão casando, quando os noivos estão saindo da igreja, as pessoas estão cuspindo atrás deles, porque eles estão desejando boa sorte para eles. Por isso que quando você vê, eu não sei se você já viu aquele filme, o casamento grego, repare, quando o casal está saindo da igreja, está todo mundo cuspindo. Ou então quando vem pedir a bênção, para o pai e para a mãe, eles cospem em cima da cabeça da criança. Por quê? Porque eles estão expulsando o mal, eles estão expulsando os espíritos malignos contra a vida daquela pessoa. Olha a ideia deles, até hoje é assim. Veja, é uma coisa, parece, a gente não sabe que doença é essa que Paulo tem, que enfermidade foi essa, e nem interessa. Tem gente que gasta tempo com isso, falando, olha, era malária. Poderia ser, pela situação do local, até hoje a malária é um problema nessa região. Poderia ser malária, poderia ser um problema oftalmológico, porque eles mesmos vão dizer, Paulo vai dizer, se vocês pudessem, me teriam dado os próprios olhos. Ou poderia ser uma questão, uma doença, alguns acham que é epilepsia, porque cuspiam, então a epilepsia era tomada como uma ideia de demônios, de espíritos malignos. Então tem gente aí indo para todo canto e lado, não importa o que seja. O que importa é que Paulo pregou o evangelho e tudo foi a providência de Deus. Paulo aproveitou a oportunidade. E eu quero dizer para você, irmão, não importa se você está doente, se você está triste, se você está alegre, se você está bem financeiramente ou mal, não importa aonde você esteja, use a oportunidade para pregar o evangelho.
Veja cada situação na sua vida como uma providência de Deus para você pregar o Evangelho para aquelas pessoas, para você anunciar o amor de Cristo para aquelas pessoas, ok? Eles receberam Paulo como um anjo de Deus, está vendo? Veja aí que eles têm uma atitude de ver Paulo não como um ser humano, simplesmente, mas como um anjo de Deus, como um mensageiro de Deus, como alguém espiritual enviado pelo próprio Deus, e ele chega a dizer como o próprio Cristo Jesus. Então, a providência de Deus não foi apenas Paulo ficar doente, e a atitude de Paulo aproveitar a oportunidade, mas fazendo isso, Deus abriu o coração daquelas pessoas para receberem o Evangelho, e no caso, o próprio apóstolo Paulo. E aí o versículo 15: o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham de ter me recebido assim? Porque posso dar testemunho que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Talvez aqui não é o que se fosse uma doença oftalmológica, mas é uma hipérbole aqui, é uma força de expressão, né? Os olhos são algo muito precioso para o ser humano, né? Perder a visão é uma coisa seríssima. Então, arrancar os olhos para me dar seja talvez uma força de expressão que Paulo está usando aqui, e não simplesmente que a doença que ele tinha, ou as pessoas arremetem esse texto ao texto de 2 Coríntios, do espinho na carne. Não tem sentido fazer isso, ok? Mas você vai ver pessoas conectando esse texto. Eu particularmente não faria isso. Eu acho que o espinho da carne em 2 Coríntios é outra coisa, mas isso é outro livro e outro dia. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? É interessante lá em Provérbios, no capítulo 27, que a Bíblia diz que é melhor a repreensão sincera do que o beijo falso. É melhor a repreensão sincera do que o beijo falso. Então, o problema é que as pessoas, e isso aqui você precisa aprender, irmãos, e todos nós temos que aprender isso. Quando um pastor vem e chama a sua atenção, chama você por uma situação, não é que ele está indo contra você, se tornando seu inimigo, é porque ele é seu irmão em Cristo, ele ama você, ele está zelando da sua vida, e você deve ficar grato por aquilo, dizer obrigado por me chamar a atenção, por me corrigir, muito obrigado, isso traz crescimento para a minha vida, isso me traz humildade ao coração, isso abre os meus olhos. A gente, irmãos, esse orgulho que impede a gente de receber uma disciplina, uma correção, uma chamada de atenção, que às vezes a gente precisa. Quem não precisa? Todos nós precisamos. Alguém lá na sua casa vai chamar a sua atenção e você revida mal com aquilo. Não faça isso, não faça isso. Se a repreensão é correta, se a pessoa tem razão, peça perdão, reconheça o seu erro. Né? E a gente precisa ter essa atitude, e não quer dizer que a pessoa que está fazendo isso é inimigo da gente. Talvez a pessoa não fez isso de uma maneira tão acertada assim. Às vezes a pessoa foi grosseira, foi áspera na hora de chamar atenção e tudo, mas mesmo assim, tome isso como uma coisa boa para você, como algo que é uma bênção para a sua vida. Versículo 18: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Aqui, irmãos, o chamado para mim e para você é o crescimento. Veja, Paulo investe nessa igreja, Paulo sente dores de parto, e isso é de fato uma realidade na vida do pastor. O pastor, aqueles que cuidam, que pastoreiam, eles estão preocupados, eles querem ver o crescimento, a dor no coração, a lágrima nos olhos, a preocupação
preocupação em saber se os irmãos estão bem ou não, se as pessoas estão crescendo na fé ou não, se estão respondendo ou não, como se comportam durante o culto, se estão adorando a Deus, se estão orando, se estão apáticos, se estão frios. Tudo isso importa para o pastor, tudo isso importa para a gente, irmãos. Você está olhando o rebanho de Deus, você está olhando, como Paulo diz aqui, meus filhos. Veja a atitude de Paulo, de um pai amoroso, de um pai gentil, gracioso, que se preocupa com os seus filhos. Irmãos, essa atitude é uma atitude do verdadeiro pastor. Ele não está atrás das pessoas por causa do dinheiro, mas ele quer ter um crescimento espiritual, e ele ora por isso, ele investe nisso, ele se preocupa com isso. Então, essa falta de uma resposta, essa falta de crescimento, essa falta de desenvolvimento espiritual, isso aflige a alma de todo verdadeiro pastor. Todo verdadeiro pastor se preocupa com isso. Tem tantos anos que eu conheço você, mas eu não vejo a sua vida de oração melhorar, eu não vejo o seu caráter ficar mais parecido com o de Cristo, eu não vejo você mais intencional na missão, em pregar o Evangelho, eu não vejo que você está tão harmonioso, unido com os irmãos da igreja. Tudo isso, irmão, é uma dor no coração de um pastor, assim como uma mãe, como um pai, quando vê um filho indo pelo caminho errado, aquilo destroça o coração do pai e da mãe. Da mesma forma acontece com um pastor verdadeiro, que se preocupa, que ama o rebanho, que sabe que vai ter que prestar contas da vida daquelas pessoas para Deus. Então, meu amado irmão, cresça espiritualmente, cresça por Deus, cresça para a glória de Deus, cresça para o seu bem, mas cresça para que a alma do seu pastor não fique afligida, por não ver esse desenvolvimento, essa maturidade espiritual na sua vida, Eu me preocupo, irmão. Às vezes você vê a pessoa está no culto, apática, indiferente, olhando para cima, olha o celular, vê uma coisa, vê outra. Deus está ali, visitando a igreja, Deus está ministrando, a pessoa está lá indiferente, olhando lá para fora, olhando para os lados, e olhando para baixo, assim, apático, não ora, não canta, não ouve a palavra, está cochilando no banco. Você fala, meu Deus do céu, como assim? Por quê? Como está diante da televisão, está cochilando, está lá vendo novela, está vendo, Deus me livre, está vendo filme, está vendo, meu Deus do céu. Quando vai para bater papo com alguém no meio da rua, está animado para ir para um exercício físico, está animado para ir comprar alguma coisa, está animado para ir para o shopping, está animado para viajar, está animado para tudo. Mas quando fala das coisas espirituais, estão me arrastando. Como é que você está vindo para o culto? Eu não venho arrastado. Não, meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Não faça isso não. Isso é terrível. E às vezes a pessoa tem anos de igreja, décadas sentada na igreja, e a pessoa está na mesma toada, as mesmas dúvidas da Bíblia, a mesma vida de oração. Às vezes você olha e vê a pessoa deu passos para trás, nem parada num lugar na fé, deu passos para trás. O lugar está mais maduro, o caráter mais parecido com o de Cristo, mais envolvido no reino, orando, trazendo pessoas para Cristo. Não, pastor, eu estou aqui. Tem alguém para me carregar aqui na igreja? Não, é sangue de Jesus, irmão. Não faço não pode, irmãos, não pode. A gente tem que avançar. A vida cristã é uma caminhada, é ir para frente, é caráter de Cristo, é vida, é fogo no coração, é paixão por Deus, é amor pela palavra, é um desejo cada vez maior de ser uma bênção no reino de Deus. Irmão, se você não crescer na fé, mais cedo ou mais tarde o pecado vai te enredar, o diabo vai de alguma forma enredar você, e os falsos ensinamentos, os pensamentos da cultura vão arrastar a sua vida para longe de Cristo Jesus.
prazer nenhum nisso, assim como um pai, uma mãe não tem prazer em corrigir seu filho, em rilhar com seu filho, brigar com seu filho, chamar a atenção do seu filho. Que prazer um pai que ama seu filho, uma mãe que ama seu filho tem prazer nisso. Pelo contrário, o pai e a mãe tem prazer de elogiar o filho, de ver o crescimento, a evolução, ver como essa criança, esse adolescente, esse jovem está progredindo, está avançando, está indo além de você mesmo, de tudo que você conseguiu. A felicidade é essa. A felicidade é essa. Então ele quer mudar de tom, mas ele se vê, como diz o texto, eu estou perplexo com você, eu estou boquiaberto com você. Eu não esperava essa atitude de vocês, esse comportamento de vocês, essa falta de fé, essa imaturidade de vocês. Então, que nós possamos crescer, que nós possamos avançar na fé, que nós possamos seguir, meus irmãos, para a maturidade cristã. Né? Eu acho que isso é tão importante. Ver que você está crescendo, olhar para trás e falar, meu Deus, há 10 anos atrás eu conhecia muito menos da Bíblia, eu orava muito menos, eu era muito menos uma bênção no reino de Deus, mas 10 anos depois, olha, eu estou avançando, Deus está operando na minha vida, tem sede de Deus no meu coração. Oh, meus irmãos, meu caráter é mais parecido com o de Cristo, meu temperamento está mudando, glória a Deus por isso. Eu amo mais a igreja, eu amo mais os irmãos. Isso, irmão, é o que Deus nos chama a ser e a fazer para a sua glória. E agora ele vai no versículo 21 dizer: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei. E agora Paulo se dirige àqueles irmãos da igreja que abraçaram essa ideia do judaísmo, que abraçaram a ideia da autossalvação. Eu vou ser salvo pela minha religiosidade, eu vou ser salvo pelas minhas obras, eu vou ser salvo porque eu fui circuncidado, alguma coisa nesse sentido. Eu quero falar diretamente com vocês. E agora ele vai usar aqui uma tipologia do Antigo Testamento, muito interessante. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão, porque ele diz o que a lei diz, sendo que a lei veio 430 anos depois, ele acabou de dizer, depois de Abraão, porque a lei diz, porque o registro do livro de Gênesis é um registro do primeiro livro da lei de Moisés. A lei ainda não existe, a lei vai ser dada no segundo livro, em Êxodo, a partir do capítulo 20, mas a Torá, ela já registra Gênesis como o nascimento, a criação, o nascimento da nação de Israel, a partir ali da vida de Abraão. Por isso que ele está dizendo, vocês não ouvem o que a lei diz, pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da mulher escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Então ele vai começar a tomar a vida de Abraão e mostrar, olha, isso aqui é um tipo do Evangelho, é uma tipologia, assim como José é um tipo de Cristo no livro de Gênesis, ele está fazendo a mesma coisa agora, e ele está usando aquela situação em que Sara, já idosa e não tinha filhos, Abraão também idoso, 10 anos a mais que ela, ninguém tem filho. Aí então ela pega Agar, que era uma escrava dela, era uma escrava dela, e fala, Abraão, tem relações sexuais com ela, e o filho dela é meu, porque se a escrava é minha, o filho é meu também. Então aí Abraão vai e tem relações sexuais com Agar, e ela tem um filho. 14 anos depois, com 100 anos, Abraão vai ter um filho com Sara. Então, quando Sara vai ter Isaac, ela já tem 90 anos e Abraão já tem 99 anos, 100 anos. Quando Ismael nasceu, filho de Abraão com Agar, Abraão tem 85 anos, 86 anos. Esse filho de Agar, ele foi gerado naturalmente na carne.
Isso é, não teve nesse sentido uma intervenção de Deus, um milagre de Deus. E é exatamente esse argumento que ele está usando aqui agora, essa tipologia, o tipo que ele está usando. Olha lá, estas coisas são alegóricas, isso são tipologias, porque essas duas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, SH. Em que monte foi dado a lei a Moisés? No Monte Sinai. Então, olha a tipologia. Agar, a escrava, ela simboliza, ela é o tipo da lei de Moisés. Ela é escrava. E seu filho também é nascido escravo. Olha lá. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. E corresponde a quem? A Jerusalém atual, essa Jerusalém física que nós temos aqui, a Jerusalém atual e a seus filhos. Olha, essa corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Então preste atenção. A tipologia apresenta o quê? A Agar, a escrava, que tem um filho Ismael. Ela é a Jerusalém atual, essa Jerusalém terrena, com seus filhos. Quem são os filhos de Jerusalém? Os judeus. Então, olha como a perspectiva de Paulo em relação a Jerusalém atual, essa Jerusalém física, onde está tendo aquela guerra lá, é uma Jerusalém escrava. Escrava de quê? Escrava do pecado, escrava de uma autojustificação, da tentativa de salvar-se a si mesmo. Essa é a escravidão. Ela está escrava, está usando a lei de Deus não como pedagogo que tomava a mão de Israel e guiava até Cristo, que esse é o objetivo da lei, como nós vimos na semana passada e retrasada. Esse é o objetivo da lei. O objetivo da lei não é salvar, mas é guiar a nação de Israel até Cristo. O que os judeus fizeram? Não, nós vamos usar a lei como uma forma de nos salvar a nós mesmos. E isso só reduz em quê? Em escravidão. Por quê? Porque a lei não pode salvar. E eu fico escravizado tentando me salvar em obediência aos mandamentos. Os mandamentos não me salvam. Os mandamentos não podem perdoar os meus pecados. Eu sempre estou pecando contra Deus, porque eu sou transgressor da lei. E eu vivo em escravidão o tempo inteiro. Esse ciclo não para. Eu sou escravo, não consigo ser livre, meus pecados não são perdoados, eu nunca chego a Deus e eu continuo no meu pecado o tempo inteiro. Então, esse estado de escravidão é exatamente o estado que Jerusalém e os judeus se encontram. Meus irmãos, o que nós temos visto hoje em dia é uma veneração da Igreja Evangélica Brasileira, e não pela Igreja Evangélica Brasileira, alguns outros países também têm isso, mas falando da Igreja Evangélica Brasileira, uma veneração, uma adoração em relação a Jerusalém terrena. Eu quero dizer para vocês que a visão bíblica sobre a Jerusalém terrena é totalmente contrária ao que está por aí. A Jerusalém terrena, essa Jerusalém que você está vendo aí, esse país, essa nação, eles estão em escravidão. Eles são escravos do pecado e de uma tentativa de autojustificação, assim como o Brasil também é escravo. Assim também como todas as nações debaixo da terra. São escravos de uma tentativa de autossalvação. Não vou me salvar a mim mesmo pelo meu caráter, boas obras, religiosidade, ou seja lá o que for. Assim se encontra Jerusalém. E os seus filhos, os judeus, estão salvos? Não. Eles também são escravos. Então, irmãos, quando você olha lá no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse vai dizer que as duas testemunhas, quando morrem, elas morrem em Jerusalém, e Jerusalém tem um nome espiritual de Sodoma e Egito.
Sodoma foi destruída pelo fogo de Deus, por causa da sua maldade, e o Egito também com as 10 pragas. Enquanto o povo de Israel e qualquer povo dessa terra não voltasse para Deus em Cristo Jesus, eles nunca chegarão a Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nem judeu, com lei dada por Deus, com todo o histórico que tem, nem povo algum debaixo desse céu, vai chegar a Deus a não ser por Cristo Jesus. Então, perca esse encanto, achando que não, Jerusalém, o que vem de Israel é sagrado. Então, abre a Bíblia e me mostra um texto que diga isso. Você não vai achar. Você vai achar exatamente o contrário nesse livro. A Jerusalém atual está escravizada com os seus filhos. Quando você encontrar alguém apaixonado aí por esse judaísmo, lê esse texto de Gálatas para ele. Final do capítulo 4. Você vai ver que essa pessoa vai ficar perturbada, porque eles não leem esses textos. Eles simplesmente acham que a água de Jerusalém, as pedras de Jerusalém, a Bíblia escrita em hebraico. Olha, tem uma Bíblia aqui. Eu estou vendendo uma Bíblia e ela está escrita em hebraico. Você vai comprar para quê? Você fala hebraico? Você me diz, se você fala hebraico, você lê hebraico. Não, então para que você vai comprar uma Bíblia dessa? Não, mas o óleo que tem uma gota de mirra lá de Israel, quem cura é Cristo, e o nome de Cristo, e o Espírito de Cristo. Não é o óleo. O óleo não tem poder nenhum. Você está botando, isso é rudimento. Você está botando, no lugar de colocar o poder no nome de Jesus, você está colocando no óleo. Isso é rudimento. Então veja, irmãos, esse misticismo que envolve a igreja. Esse texto quebra tudo isso. E aí esse texto quebrou todo o domínio da igreja católica sobre a Europa. Porque eles estão falando, então a salvação é assim. É por Cristo. Então não existe a missa que salva, não existem as relíquias que salvam, não existem essa questão de tirar alguém do purgatório, do inferno, com o dinheiro que eu dou, e de comprar essas coisas, essas relíquias, esses amuletos. Então nada disso funciona, não, nada disso funciona. Nada disso de fato é sagrado. São invenções de homens. Quebrou a igreja católica. Acabou com a igreja católica. Isso daqui na Europa. Ok? Então, isso aqui tem que acabar com esse misticismo que você vê por aí na igreja evangélica hoje. A igreja evangélica está mística, assim como a igreja católica foi. O óleo, o pregador especial, o cantor especial, o lugar especial, o horário especial, todos esses elementos, a água santa e não sei o quê, e aí vai por lá. E não é nada disso, irmãos. Isso, não tem nada do sabonete, eu vi até do sabonete. Oraram pelo sabonete, agora você vai levar para a sua casa e o pessoal tomar banho nesse sabonete, Deus vai salvar essas pessoas. Olha que idiota o negócio dele. E o pessoal vai lá, oferta para comprar um troço desse. Gente, por favor, que coisa mais sem sentido. A rosa não sei o quê, e aí vai. Entendeu? Daí vai ter um monte de bobagem em relação a isso. Meus irmãos, deixe isso para trás, em nome de Jesus, para que você sirva a Cristo Jesus. Versículo 26, mas a Jerusalém, lá do alto, lá de cima, lá do céu, é livre, e ela é a nossa mãe. Interessante que aqui é o Apocalipse de Paulo, já percebeu, né? Esse texto vai ser citado por João em Apocalipse, quando lá no capítulo 21, 22, ele vai dizer, eu vi a nova Jerusalém, ataviada como noiva, descendo do céu. Paulo já fala disso antes. Que coisa interessante. Olha aí, a nossa mãe é quem? É essa Jerusalém? Não! A nossa mãe está lá no céu. É a nova Jerusalém, essa Jerusalém celestial, espiritual. Essa é livre, e a nossa mãe, porque está escrita, aí ele vai citar Isaías 54:1. Alegra-te, ó estéril, você que não dá luz, exulta e grite,
você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da mulher que tem marido. Por quê? Porque o filho, e aí entra a tipologia, Agar é a Jerusalém atual, com os seus filhos, Ismael, que são judeus, que estão em escravidão, tentando ser salvos pela obediência à lei. Nós, cristãos verdadeiros, que nascemos de novo, que confiamos em Cristo, nossa mãe está no céu, isso é, a nova Jerusalém, e que gera filhos livres, isso é, gente que não está tentando salvar-se a si mesmo, mas é salvo pela graça em Cristo Jesus. Essa é Sara. Sara teve um filho quando ela já não tinha mais menstruação, quando o ventre dela já tinha morrido, e quando Abraão já não tinha mais condições alguma de ter um ato sexual, quando os dois tinham morrido, Deus disse: agora vocês vão ter. Por quê? Para mostrar que a salvação não é um ato humano, carnal, mas é uma ação divina na vida do ser humano. Esse é o ponto de Deus. E a mesma coisa vai acontecer com Isaac. Eles não podem ter filho. Isaac e Rebeca não podem ter filho. Eles oram a Deus e Deus abre o ventre dela, para mostrar que a salvação é uma ação de Deus, é uma graça, é uma misericórdia de Deus, e não um ato humano que você mesmo faz por você. Como Abraão teve relações com Agar, mesmo com 85 anos, e teve filhos com ela. Então Deus primeiro espera Abraão e Sara morrerem, isso é, não terem condições de ter filho, para então fazer um milagre e dar a eles o filho da promessa. Para que em ti, isso é, no descendente deles, Cristo, sejam abençoadas todas as famílias da terra. Mas vocês, diz o versículo 28, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então, Ismael, quando tinha 14 anos, Isaac nasceu, ele já era adolescente. Quando a criança estava crescendo, Isaac estava crescendo e já caminhando e era um menino, Ismael começou a maltratar ele, começou a zombar dele, começou a desdenhar dele, porque ele era maior e mais forte. Aí Sara viu isso e chamou para ele e falou: olha, manda Agar ir embora com seu filho, porque eles não vão ficar junto com meu filho. Abraão, muito pesaroso, chamou Agar. Primeiro Deus falou para ele: faz isso, ela está certa. O que ia acontecer ali é que provavelmente Ismael, que já estava fazendo isso, poderia progredir nessa atitude e chegar até mesmo a matar seu irmão. Porque a partir do momento que Isaac nasce, ele é o filho da promessa. Então ele se sentiu ameaçado. Abraão vai e manda Agar e Ismael embora. Isso já tinha acontecido outra vez, mas não houve arrependimento por parte deles. Então eles tiveram que sair mesmo, e sair da casa. Abraão manda eles embora, e o anjo do Senhor os encontra no meio do caminho, eles ali chorando, mas que Deus os abençoe. Mas é a mesma coisa aqui, olha lá. Hoje, esse Ismael, que são judeus, escravos, lá de Jerusalém, estão perseguindo quem? A igreja. Estão fazendo exatamente aqui, perseguindo os cristãos, falando: não, vocês só são salvos se se circuncidarem, só são salvos se guardarem a lei. Então vocês precisam se tornarem judeus para serem salvos. E Paulo está dizendo: não, isso é um falso evangelho. Se vocês fizerem isso, vocês estão anulando o que Cristo fez na cruz. Da mesma forma como Ismael perseguiu Isaac, agora esses judeus que são escravos com Jerusalém estão tentando impor para vocês que vocês se tornem judeus para serem salvos. E o que diz as Escrituras? Aí ele vem, aplica isso agora, versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava com seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, o que vocês têm que fazer? Vamos embora.
manda embora esses falsos mestres, manda embora essa gente, expulsa essa gente da igreja, manda essa gente embora, essa gente que quer perverter o Evangelho, essa gente que quer anular a graça de Deus, essa gente que quer diminuir a cruz de Cristo, essa gente que está afastando vocês de Deus, escravizando vocês a rituais, costumes, ideias, dizendo que se vocês não fizerem isso, vocês não estão salvos, condicionando a fé, a salvação a rituais religiosos. Meus irmãos, manda-se embora, acaba com esses rudimentos na sua vida, dá um fim nisso. Você não é salvo pelo que você sente, você não é salvo pelo que você faz, você não é salvo porque você veio ao culto ou alguma coisa assim, você é salvo porque Cristo morreu naquela cruz. Vir para o culto, pregar o Evangelho, ler a Bíblia, orar, é consequência, é fruto dessa salvação. E é o que ele vai falar agora no capítulo 5. É o resultado da vida transformada. Mas você é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então a gente tem que expulsar tudo do nosso coração. E a igreja nunca pode aceitar nenhuma mensagem que condicione a salvação a boas obras, a religiosidade ou qualquer coisa assim. Nós precisamos ter um evangelho puro. Portanto, versículo 31, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E aí entra no capítulo 5, qual versículo do capítulo 5? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso nós vamos ver na quarta-feira da semana que vem. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nesse momento.